No caminho lá, no panorama ali, tá lá da lagarta. Ah, tira nós aqui assim, ó. Tudo nós. Tem essa, lixo, reciclagem, pedra. Na sua, na última reunião, né? Eu falei, pra guarda do outro que eu tenho aqui. É uma treta, só mandar. Foi lá? A menina lá. E a Fabiana hoje na casa de novo, aí eu fui lá. Normal, mas nós vamos fazer, aproveitando a presença da secretária de Finanças aqui do município, que é de maior importância para essa reunião de hoje, então nós colocaria a possibilidade de nós fazermos aqui uma mesa redonda ou retangular, como está aqui, com os conselheiros e conselheiras que estão presentes, e nós fazemos as perguntas e as dúvidas que a comissão está necessitando para terminar a revisão. Pelo menos nós temos essa possibilidade de dar um desenvolvimento na revisão do regimento interno. Também, se quiser fazer ali, professor, e deixa eles à vontade, não faz. Também, se quiser que fique em pé, não, fica bom. Porque nós somos em poucos como é a questão da arrecadação, como é a questão da despesa e da execução, né, do recurso. Aí estou aqui para tirar as dúvidas que vocês tiverem. Não sei se quer que eu fale uma primeira explicação de como é a entrada do recurso, como se faz a despesa, e aí depois eu tiro as dúvidas que vocês tiverem, se vocês quiserem fazer dessa forma. A presença, só, você me perdoe? Lógico. Porque aqui no Fundema é muito difícil para as pessoas que vêm de fora reconhecer quem são os conselheiros, porque tem muita gente que veio participar hoje. A DOCA é representante da Associação Comercial, vice-presidente do Conselho de Saúde, e também faz parte da comissão de redação do regimento interno do Condema. O senhor quer se apresentar? Cada um se apresenta das pessoas, só dos conselheiros para as pessoas conhecerem. Ex-prefeito, o senhor Gasparini, patrono do Conselho do Regimento Interno, que está sendo escrito com a gratidão e generosidade dele em ceder o espaço, o Galo, que representa o Cresce, o senhor Diniz, que representa a Secretaria de Justiça, o nosso secretário do Meio Ambiente, estou fazendo as honras. Tá ótimo, já está lá embaixo, manda ver. Um representante da OAB que nós não sabemos o nome ainda. Ricardo, aí ó, o Barça. E os convidados, o vereador Luiz Vieira, o Paulo, que é da Associação Industrial. O vereador Dinheiro, a Evi. Eu tive o grato prazer de conhecer hoje. E os munícipes que vieram participar, se vocês quiserem se apresentar. Acho que é importante. Importante. Sim, a gente se apresenta. Munícipe. Cidadão. Eu sou Luciana, conhece? Nilson. Larissa, também acompanha as reuniões por dentro. Roberta. Muito bem. Agradeço a gentileza deles, que é difícil as pessoas identificarem os conselheiros. Então, o que motivou a sua vinda de forma mais... Boa tarde. Olá, boa tarde. Foram duas nossa, a OAB deu quórum, hein? A OAB deu quórum, hein? Tudo bom, Zé Roberto? O Zé Roberto também é da OAB e faz parte da comissão de regimento do regimento interno. Ô Zé, senta ali, ó. O pessoal está chegando da enxurrada. Gente, eu não conheço, mas eu conheço. Tipo,
Zé, senta mais perto. A OAB já deu conta. Então, Tudo bem? E aí, José Roberto? Tudo bem? Sr. Oswaldo, talvez fosse importante explicar que a gente não está no regime de reunião ordinária aqui no Instituto. Nós não tivemos quórum, nós não estamos em regime de reunião ordinária, mas a secretária fez a enorme gentileza de poder fazer um bate-bola sobre o Fundema com a gente. Maravilha. Ricardo Grosso, doutor Ricardo Grosso também faz parte da comissão independente, tá? Muito obrigado. Só não sabia que era da Comissão de Meio Ambiente. Tá junto. Então, eles acham bom eles apresentar, já expor todas, e daí as dúvidas, tira as dúvidas, se ficar se houver dúvidas, aí tiramos, acho mais fácil, né? Então, só explicar o que motivou a sua vinda, que a gente agradece, foram dois momentos específicos. Um momento que é o momento de redação do regimento interno. O antigo regimento interno, as normas que regiam o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente, elas eram condensadas em um parágrafo. E hoje, o Fundo de Defesa do Meio Ambiente, na forma da Lei 4094 de junho de 2022, ocupa a seção segunda, do artigo 11 ao artigo 25, né? Então, a primeira proposta é que a gente entenda como o fundo está funcionando hoje, porque a lei vem sobre uma dinâmica que a gente não conhece. E a segunda proposição que eu levantei algumas vezes e alguns conselheiros também, diz respeito a como será feito o processo de prestação de contas do Fundema, que a gente tem um vácuo já desde 2021, né? Tem um vácuo em 2020, 2021 e 2022. Eu tenho acompanhado o boletim, eu vi que vários conselhos já prestaram contas, né? A Saúde, Fundeb, mesmo o Conselho de Assistência Social publica a dinâmica da gestão do fundo. Então, tem essas duas questões. Uma para subsidiar a comissão mesmo, né? Que está aqui presente, somos nós quatro, e outra para subsidiar a plenária mesmo. A questão da prestação de contas, eu acho que assim, nos outros conselhos sempre foi, a gente fecha, geralmente anualmente, os gastos, a gente não fecha, a gente emite os balancetes, todas as despesas, passa geralmente para o secretário e ele apresenta para o conselho e o conselho faz a aprovação e depois faz um relatório final. Eu não sei, porque aí eu não participo dessa parte da apresentação do conselho, mas eu só encaminho a documentação, né, para o secretário apresentar para o conselho. E aí o conselho faz a aprovação das despesas, aprovação, né, a conferência do que foi deliberado no decorrer do exercício, né. Então essa geralmente é a parte da prestação de contas. Posso dar uma porta desse? Pode. Na questão da legislação, quando estava eu e o professor Vitório na presidência, nós enfrentamos o problema da pandemia, não houve reunião, então não houve prestação de conta, e o que foi feito foi algumas coisas votadas pelo WhatsApp, tá? Aprovação para liberar o dinheiro para a saúde, tá? O dinheiro para pagar incêndio, mais alguns itens que foi na parte da educação, um pouquinho antes da pandemia, tá? Mas aí depois entrou a pandemia, não houve mais prestação de conta e não houve nem mais reuniões. Tá? Então acho que esse vácuo que está falando é devido a isso, devido à questão da pandemia. Não, mas foi feita uma prestação em 2020. Tem um documento publicado no depositório do Fundema de que existe uma prestação para 2020. Ela é bem pequenininha, ela é bem enxuta. Eu não sei se ela não incorpora o empréstimo de 2020, mas a documentação acerca do empréstimo está toda ok. O que não foi feito foi, eu até trouxe, ó,
Não, eu mas trouxe... então, Tereza, a questão é Mas, que a prestação era feita pela prefeitura, pela secretaria, tá? Sim, sim. E então eles que publicavam e faziam tudo. Então a Sim. gente, como houve a pandemia, então nós não tivemos Não, só não estou possibilidade. comentando que tem tá? no depositório da prefeitura, para 2019 e 2020, tem uma prestação. Ela é muito enxuta, né? Ela tem 7, 8 rubricas, É porque bem enxutinha. assim, no decorrer, houve algumas mudanças no decorrer dos últimos anos. Então, assim, a receita anterior do meio ambiente era pequena, né? Houve algumas mudanças aí e alguns trabalhos, né, de aumento da arrecadação tudo junto ao meio ambiente que aumentou o recurso nos últimos anos. Então, assim, a prestação de contas é pequena porque não houve tantos gastos no meio ambiente, né? Tem um saldo grande aí, então acho que é por isso que o gasto foi pequeno nessa prestação de contas de 2020. Tá. Mas eu queria fazer, Tá. como a Doca comentou, de você explicar pra gente como Tá. funciona. Tá. Então, ele Isso está aqui tá explicando Isso aqui foi no PDF. de onde vem o saldo e o recurso do meio ambiente. O recurso, acho que como vocês leram na lei, e que tem alguma descrição da lei, o recurso do meio ambiente é oriundo das taxas que são cobradas, taxas, multas que são feitas no meio ambiente. Existem algumas rúbricas, né, na receita do município onde descreve essas taxas, que são esses recursos que entram no fundo do meio ambiente. Eu vou ler aqui. Que acho que foi na última apresentação que eu mostrei para o professor, eu coloquei todos esses recursos. Então, taxa e licença prévia de instalação do meio ambiente, taxa de renovação de licença e operação do meio ambiente, taxa... Aí depois eu acho que o professor pode até explicar, porque eu acho que deve ser taxa de extração, deve ser, né? Extração de árvores. De árvores do meio ambiente, taxa de terraplenagem do meio ambiente, taxa de supressão de árvores isoladas do meio ambiente, taxa de intervenção em APP do meio ambiente e taxa de licença de operação do meio ambiente. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 públicas orçamentárias, 6 taxas que são realizadas, o trabalho dentro do meio ambiente, que são direcionados esses recursos para o fundo do meio ambiente. Posso perguntar? Pode. Quando a gente vê no artigo 14, que fala, os recursos do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente originar-se-ão, entre outras coisas, fala especificamente de taxas de licenciamento ambiental e outras relativas ao exercício do poder de polícia. São essas que eu li para você. Então, essas taxas de licenciamento ambiental são todas essas taxas ou tem uma rubrica? São todas essas taxas, porque antes a gente agrupava tudo numa taxa só e de uns anos para cá, para ser melhor identificada dentro do conselho, para melhor prestação de contas, nós, um trabalho junto com o meio ambiente separou as classificações das taxas e nós fizemos separada para vocês poderem ter, né, se quiserem identificar que tipo de taxa que é cobrada, que tipo, então foi feito separado, então são todas essas taxas. Tá, mas elas não são agrupadas numa rubrica única, Não. a gente consegue ler o que Sim. foi feito. Eu vou dar um exemplo assim, por exemplo, existe um processo que é o processo de licenciamento ambiental para que você abra um empreendimento, né? Com vistoria do engenheiro ambiental, do biólogo. Então, cada empreendimento tem um licenciamento baseado em documentação, estudo de impacto ambiental e tudo mais. Esse licenciamento vai gerar uma taxa. Se eu conseguir olhar as rubricas, eu vejo todas as taxas que foram pagas por todos os empreendimentos. Não por todos os empreendimentos. Tá, pelos E aí, aprovados. pelos aprovados, mas não com o nome e não com o nome. Você consegue ver a somatória das taxas. Até porque a questão do nome do empreendimento é algo que não Mas pode eu ser consigo- publicado, mas e aí talvez, eu não sei, você como conselheira, você pode pedir essa informação para o meio ambiente, eles podem estar explicando, Então, mas é uma informação já é uma particular decisão. e não pode informar quem O pagou CNPJ. o valor, tem só o CNPJ. É uma informação agregada. Então, numa
questão que era um ponto que eu tinha dúvida. Num demonstrativo, onde você tem a política de transparência, que nós vamos ter que escrever a política de transparência, se alguém olhar o fundo, ele vai ver só o valor total do licenciamento. Ele não vai ver se foram 1, 2 ou 42 licenciamentos. Aqui temos o meu dado da Receita, não, mas vocês, como conselheiros, podem sentar e fazer uma verificação junto ao meio ambiente das informações, entendeu? Porque aí esse tipo de informação específica não pode ser pública, né? Mas quem pagou essa. Me perdoe. Quem pagou isso? Foi não entrar no documento de aprovação de algum É uma projeto? DARF, né? Quem que está na prefeitura, não é possível? Tem que ter um memorando desses procedimentos em cima de cada projeto. Não vai fazer um pacote. Mas a minha. Não, ele tem, mas a minha é a dúvida. aplicação da Receita para poder verificar no somatório do grupo. Essa informação detalhada, aí não aparece nesse relatório. Aí tem que verificar com o meio ambiente, só quem pode ter acesso é os conselheiros. Isso, o analítico. Esse tem que estar em algum lugar lá para ver. Esse que pagou, esse que não pagou. A gente tem que tomar um. Mas aí a informação detalhada só pode ser apresentada para os conselheiros, que é uma informação particular da pessoa que solicitou o empreendimento. É isso que nós precisamos aqui. Na prestação de conta desses 2 anos, esse que não está conseguindo. Então nós não podemos assinar esses 2 anos do jeito que está. Isso que nós estamos pedindo isso. Então, mas aí isso aí nem essa informação, essa denúncia, aí o meio ambiente tem que contar, né? Não é. Alguém tem que contar. Está explicando que é o meio ambiente, não é? Então, essas são as rubricas que vão alimentar o fundo. Sim. Além disso, a lei fala de outras coisas também que eu queria entender. A lei fala, no artigo 14, que podem ter dotações consignadas no orçamento municipal para a política de proteção, conservação e recuperação ambiental ou créditos adicionais suplementares. Por quê? Por que eu falo, são duas coisas conexas, por que eu falo que é muito importante a gente fazer a prestação de contas, inclusive o retroativo? Porque, pelo que eu entendi da lei, o Fundema faz parte do orçamento municipal. Com certeza. Ele é uma rubrica e não é insignificante, porque o secretário nos passou que a gente tem quase 1 milhão em caixa. Mais que isso, por que eu faço questão de frisar que é importante a gente ter esses dados aprovados? Porque a lei também diz que o saldo não utilizado de um ano, ele vem para outro, tá correto? Ele não faz desaparece. Nada desaparece na prefeitura. Portanto, Nada desaparece. Todas as informações estão aí. Portanto, se você pode digitar de secretário, desculpa, coisa de professor. Quando a gente sai de um ano de 2020 com algo que não foi utilizado, sobra um saldo. Eu lembro que a Carol Nader, na prestação de contas da assistência social, ela fala de saldos residuais da dotação orçamentária. E isso no direito. Não saldo de dotação. Dotação é uma coisa, saldo bancário é outra. Ele finaliza o exercício com um saldo em 1 de dezembro, que ele vira para o próximo ano um superávit financeiro, ao qual ele nesse momento que ele fica saldo, ele não está dentro do orçamento, porque ele é um saldo do exercício anterior. Aí nós temos que transformar ele em dotação orçamentária para poder ser utilizado. Entendi. Mas ele sai como um saldo superávit do fundo, que não foi usado, transforma-se em dotação orçamentária, ou seja, o T0 desse ano não é zero, o T0 é o saldo desse ano aqui, O saldo do ano anterior. Aí eu vou caminhando em 2022, não usou nada. Não. O saldo de 2022 é transformado em superávit, vai como dotação orçamentária. 2023. Então tá certa essa Sim. lógica. Mas na mesma rubrica. Não pode misturar. Então, essa grana que entrou aí, que sobrou desse residual, vai para o ano seguinte para a mesma rubrica. Porque é isso aí. Soma Vamos misturar no orçamento. dotação
Então, essa é a lógica. Aí está dizendo que quando você apresenta, de quem não entende a sua profundidade. Se eu apresento a prestação de contas do município, né? Eu necessariamente nesse momento faço a prestação de contas do fundo. Então, se eu for pegar o fechamento da prestação de contas do município no ano de 2020, o Fundema vai estar lá dentro como superavitário. É isso? Entendi. Da mesma forma, 2020, 2020. Gente, gente, o fundo, ele não é um recurso separado, ele é um recurso do município de Vinhedo dentro de um fundo que é destinado para um objetivo que é o meio ambiente, onde o município, a prefeitura é a ordenadora de despesa, o prefeito é a ordenadora de despesa. Todas essas informações, cada um centavo que entra na prefeitura, eles são todos registrados contabilmente em registros que são todos os recursos como o meio ambiente, está tudo registrado, todos têm balancete de despesa, balancete da receita. Então, assim, é todo o montante do recurso do município que está registrado contabilmente e sai nos relatórios finais do município. O prefeito é ordenador de despesa, né? Mas para se mexer no Fundema, é só mediante a aprovação do Com conselho. certeza, o conselho aprova, faz a deliberação e aí a execução é feita através da prefeitura, através dos documentos assinados pelo prefeito. E a Câmara faz o quê? Porque no nosso saúde, eles também tem que passar pela A Câmara não passa ao conselho do meio ambiente. Meio Não é de obrigatório. trabalho, é nosso. O nosso saúde vai tudo, é lá. Só saúde. Além do saldo dos exercícios anteriores, fala também dos recursos estaduais e federais. Sim. A gente recebe alguma rubrica estadual ou federal? Isso é No momento mediante não, a aí são mediante vocês apresentarem um projeto e fazerem um convênio específico, federal ou estadual para o município, Alguma emenda parlamentar. alguma emenda impositiva dos vereadores, alguma emenda parlamentar, aí pode. A legislação tem que prever isso, né, para poder ter a possibilidade de receber. Não, com certeza. Aí fala de juros e rendimentos e correções, porque eu acredito que esse dinheiro fica dentro de uma conta bancária. Recursos oriundos de celebração de acordos, contratos, consórcios e convênios, eu não vi nenhum celebrado, então acho que a gente não tem nada. Recursos oriundos de arrecadação de multas e seus acessórios, porque aqui é taxa. E multa? A multa, geralmente o que eles fazem, tem alguns recursos, eles aplicam a multa para a empresa e aí a empresa faz o depósito na conta. Não sai aqui, mas eu acho que lá no meio ambiente eles têm tudo separadinho. Mas quando a gente for fazer um sistema de transparência do Fundema, por exemplo, que é isso que o regimento interno também precisa dialogar para conseguir entender. Nós demos uma rubrica multas. Quem entra, por exemplo, vai examinar como está sendo composto o Fundema esse ano de 2023. Celebrou-se um convênio com uma entidade internacional, o Luiz Vieira trouxe uma verba federal para a questão das nascentes e a gente tem dinheiro de multa. A gente consegue ver essa rubrica? E essa rubrica Só que é global, não é individualizado. Porque, igual eu falo, uma coisa é o recurso da prefeitura, ele é público, mas as informações, o nome de quem recebe a multa não é público. E a pesquisa é lei geral de proteção de dados. Então, essa informação eu não apresento. Você tem lá o valor total, quanto X de multa. A prefeitura aplicou X de multa. Agora, quem são as pessoas, aí a gente não pode informar. Nesse caso, nós temos um processo lá na secretaria, onde tem o nome das pessoas e tal. Só que depois, na Secretaria da Fazenda, que sai o boleto de cobrança assim por mais. Mas se o conselho quiser, ele pode pedir. Pode. E Para que Ele tem ele. acesso. O conselho pode ter acesso, com certeza.
Recursos oriundos de promoções com finalidades específicas de aplicação em ações ligadas ao meio ambiente, aquelas generalidades, né? Doações, auxílios, contribuições e legados. Temos alguma coisa a dizer doação, contribuição ou legado? Não, é que pode ter, que assim vocês, como conselho, podem conseguir alguma doação, alguma coisa que pode entrar específico para o fundo do meio ambiente. Porque aqui na lei Porque alguns tem casos móveis e tem. imóveis. Alguns casos tem, por exemplo, o caso do bem-estar animal é um trabalho que eles fazem, né? É um trabalho que eles fazem muito, entendeu? Que eles vão junto às empresas, que eles pedem doações específicas para essa finalidade, entendeu? Então é uma coisa que o meio ambiente também pode fazer, né? Junto com empresas, com pessoas físicas. Desculpe, a minha ignorância, acho que a Cristina conhece muito mais disso, mas só para eu entender, do ponto de vista da leiga. Vamos supor que venha uma doação incrível de mudas do distrito industrial para uma super regeneração. E ela queira vir como forma de doação. É essa rubrica. Mas doação pouco. A doação da multa ou doação de dinheiro. Se a doação das multas em si, ela não é dinheiro, ela não entra na parte orçamentária, ela fez os preços. Então não entra nessa rubrica. Só dinheiro. Aí, Tereza, por exemplo, quando você corta uma árvore, é 1 para 15. Tá. Então você As vai na compensações prefeitura, você você paga, eu terei 3 árvores, e você sai com o recibo de lá e a prefeitura deixa essas mudas depositadas em algum lugar por aí. Essa é uma coisa que nós precisamos ver aonde está depositado e quantas mudas tem que nós não sabemos. Porque o banco de mudas não se comunica com o fundo. Mas precisa se comunicar com o Não, são duas coisas diferentes. No condomínio, a prefeitura ultimamente anda fazendo ciclante, não só do. Mas tá bom, vai ter lugar, eu já cheguei a pagar e ficou depositado numa flora aí. Tem um depósito de multa, tem uma quantidade de reserva que a gente não sabe, e isso era bom a gente saber onde está aí. Tem as quantidades, espécies, tudo é onde está. Está na flora lá na caixa d'água. Não tem mais movimento? Não tem mais movimento. Mas está nas floras particulares. Eu cheguei a pagar. Mas desse jeito, isso, mas nós precisamos desse controle. Quantas mudas tem? Quem pagou? Por isso que no balancete analítico você vai saber. Esse cara cortou 10 árvores e pagou 150 mudas. Está em algum lugar. Tem que estar depositado em algum lugar. Mas só uma questão, mas ele compra, a prefeitura compra. Não é a prefeitura não. Eu cortei 5 árvores, é 15%, 75%. Eu fui lá na flora do Sr. Joaquim Nabuco. Comprei, ele me deu a nota e a prefeitura concorda que ele fica depositário das mudas lá. Então não precisa. Isso aconteceu até hoje, acontece até hoje. Esse histórico Ele pagou, mas ele final entrou de na prefeitura. Ele não entrou na prefeitura, ele entrou para o comércio. Ele tem uma nota que Mas pagou. isso é doação, não é dinheiro. Não é estresse. Ele não passa pelo Fundem, mas ele passa por uma via comercial eu faço uma comprovação de prestação de serviço. Isso não é. Porque se você amanhã precisar plantar árvore na cidade, você não vai precisar de gastar menos do fundo. Tem doação, as mudas já estão depositadas lá. Então, o controle que você não precisa ter aqui. Uma observação em relação a esse assunto. Lembrando que as espécies exóticas podem ser em dinheiro, entra em dinheiro. Né? Então pode ser que entre naquela. Se entra em dinheiro, tem que As espécies exóticas podem ser em dinheiro. As arbóreas nativas têm que ser em mudas. Então, É a taxa de supressão. Fazer uma relação entre É a o taxa que de tem supressão, entrado porque em se eu dinheiro estou e o que tem suprimindo em uma mudas, espécie quanto custa essas mudas. Nós temos que saber hoje a quantidade de mudas e quanto custa esse valor em dinheiro das mudas que estão aí. Tá.
Esse é o trabalho dos outros. É o banco de hoje. Levantamento. Porque, na verdade, não entra, não é da lei. Mas, de fato, o Fundema tem um patrimônio que é um patrimônio monetário e ele tem um patrimônio que é um patrimônio Do ativo. é um ativo. Isso. Ele tem um ativo. Imóveis, grana e espécie. Esse aí Nós tá não temos imóvel. Olha, o Paulo vai falar. Uma dúvida. Secretaria, se uma empresa quiser, como benefício fiscal, por exemplo, doar uma parte do imposto de renda para um projeto desse, é possível? Como é? No imposto de renda, eu talvez vou ficar te devendo. Eu sei que existe uma listagem de alguns casos esportivos, alguns casos de saúde e assistência que entra. No caso do meio ambiente, eu nunca vi. Eu acho que não, porque eu nunca vi, mas posso até te devolver, pesquisar e responder. Eu nunca vi essa compensação do imposto de renda, tá? Nunca vi um caso desse. Eu acho que não, mas eu posso verificar e te responder depois. Aí o recurso é assim, existe eu trouxe aqui por conta das taxas para demonstrar quais são as taxas, né? Faltou uma folhinha, mas depois eu posso caminhar, porque assim, fora as taxas, tem uma rúbrica orçamentária que chama Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, tudo aquilo que não é taxa e é uma contribuição, alguma coisa que é feita para o Fundo do Meio Ambiente, que entra direto na conta do meio ambiente, entra nessa rúbrica Fundo do Meio Ambiente. Qual contribuição seria? Por exemplo, A título de exemplo. por exemplo, ele foi feito um depósito de uma árvore exótica, vamos supor, aí não é uma taxa, é alguma coisa, aí entra na rubrica Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então não entra como supressão, não é Não. taxa de supressão. E não é convênio. Com a palavra, Larissa. Fundo Municipal do Meio Ambiente. Uma dúvida, essas mudas, elas fazem parte do Fundema ou são da Secretaria? Isso eu não entendi direito lá. São da Secretaria, não fazem parte do Recurso também. Deve só dinheiro. Não, É se foi feito um depósito, uma multa dentro da prefeitura, se foi feito um depósito, ele entra no recurso do Fundo do Meio Ambiente. Então, suprimiu uma X exótica. Não é Fundema. Não entra dentro de taxa de supressão, entra como uma taxa paga numa DAF Não, para o fundo, para o Fundo do Meio Ambiente. para o fundo do meio ambiente. Não é Fundema. Então, Não, é o é que fundo do assim- meio ambiente que compõe o fundo do Fundema. É que assim, uma coisa, assim, o que compõe a receita é do Fundo do Meio Ambiente. Então, e como é que a gente sabe o que compõe o fundo do meio ambiente? Aí, o que eu falo assim, é que o CONDEM, igual você fala, é o Conselho do Meio Ambiente dentro do Fundo Municipal do Meio Ambiente, que é o que está registrado na despesa, mas é tudo uma coisa só, né, gente? Eu acho que o fundo está dentro do convênio. fundo está dentro também. Como é que fala? Que é apresentado no projeto e que é deliberado pela prefeitura. Não, porque primeiro cria esse Fundo Municipal. Depois, você faz o Conselho, que entra dentro onde você faz o Mas eu acho que no Mas a no nosso lei, a hierarquia é assim, tem o conselho, subordinado ao conselho, dentro dessa, criou-se o conselho, criou-se a esfera do conselho, tem várias funções. Subordinado ao conselho tem o Fundema, o gestor é a CEPLAN e os co-administradores, fiscalizadores, aqueles que supervisionam e oferecem a fiscalização e aprovação do projeto, é o convênio, é o conselho. Então, o que eu estou entendendo, me diga se está errado, existe uma figura que chama-se Fundema, Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Ele é composto das taxas, e ele é composto também de um Fundo Municipal do Meio Ambiente. É um Fundo Municipal do Meio Ambiente dentro Eu do acho que na Fundema. verdade assim, é uma coisa única, gente. É que nós estamos confundindo, porque talvez eu seja da turma antiga do Fundo Municipal do Meio Ambiente. E aí você fala uma nomenclatura diferente, mas é tudo a mesma coisa, gente. Não são coisas separadas.
Então, mas da Eu acho onde... que precisa corrigir a rubrica que chama Fundo Municipal por outras receitas, qualquer coisa assim. Então, porque é isso, verdade. Acho que talvez esteja confundindo pelo nome da rubrica. Existe é um fundo só. É um fundo só, Aí, tipo, não aí, existe vocês dois estão fundos, não existe três recursos, não existe nada, é um só. Porque eu queria, como aqui diz que o fundo está dentro do orçamento municipal, está subordinado tanto ao plano plurianual, quanto à LDO, quanto a ROAS. Então, uma das rubricas do fundo, quer dizer, por isso que eu acho que o fundo é o guarda-chuva e vem o... Não, é o contrário. Não. Tudo inicia através do plano plurianual. Tá. Esse é o plano inicial, o plano ao qual você faz a elaboração dos recursos que você vai utilizar nos 4 próximos anos. Tá. Aí, PPA. Plano plurianual, onde você coloca todos os seus objetivos, tudo aquilo que você pretende destinar os recursos nos próximos 4 anos. A LDO, ela está abaixo do PPA, onde ela coloca as diretrizes anuais. E o orçamento é onde você pega essas diretrizes e você coloca valor nela e você faz o desdobramento orçamentário. E o fundo está aqui embaixo junto com a LOA. Ele não está aqui em cima, ele faz parte da LOA, ele faz parte, ele não é só, ele não tem diferença, ele faz parte, ele não é maior, ele não está acima. O fundo contempla tudo isso, o fundo está dentro de todos esses projetos. Entendeu? Ele faz parte, ele não é maior, menor. É uma estrutura federal. Mas ele está dentro, todas as secretarias, todas as despesas da prefeitura estão dentro do PPA, LDO e ROA. Portanto, se na lei de diretrizes orçamentárias o executivo, por exemplo, quiser priorizar um projeto específico do meio ambiente, ele pode aportar verba nesse projeto dentro do fundo para executar o projeto, porque é isso que eu estou entendendo do Fundema, é que ele executa os projetos específicos do meio ambiente. Então, se o executivo tiver, eu vou tomar o Minadouro, porque é um projeto recente de revitalização das nascentes. Se o executivo tiver como diretriz a recuperação e revitalização das nascentes, e para isso ele considera que precisa aportar mais dinheiro, ele vai determinar isso na LDO e vai lá, vai lá, porque lá já foi, vai no próximo, na LOA, e vai investir para executar o Minadouro. Ele fez 48 nascentes, eu quero fazer 480. Então, ele verifica o que tem no fundo e o executor disso é a CEPLAN junto com o CONDEMA. O CONDEMA avalia o projeto, autoriza e supervisiona, e a CEPLAN executa. Por exemplo, você pega assim e fala assim, bom, como prioridade no ano que vem, o orçamento da prefeitura é feito até em setembro e manda para a Câmara para aprovar até em dezembro. Assim nós vamos dizer para o ano que vem, como se fosse agora junho. Fala, o ano que vem nós queremos limpar a represa 1. O recurso que o CONDEMA tem é 100 mil reais. Aí nós fizemos um orçamento, lá vai custar 600 mil. Aí o prefeito pode dizer o seguinte, eu vou transferir uma dotação orçamentária que tem sobrando aqui, dessa secretaria, e vou transferir para lá que é mais importante. Pronto. Se precisar, pode ser que até a Câmara, na aprovação do orçamento, ela vai lá olhar também. Ela pode entrar com emenda positiva. E já manda para lá e pronto. Então, a aí prefeitura administra prioridade. Agora, mas é isso que eu falei, a prefeitura administra prioridade. Só que o recurso, que é o recurso do fundo, é deliberado pelo fundo. O recurso próprio, coordenado pelo prefeito, é dentro de vários projetos que ele tem, ele pode, mas não é ele, pode ser apresentado o projeto para ele e se houver, ele pode. Mas aí não é o conselho que... Deixa eu ver se eu entendi. Não, deixa eu ver se eu entendi. Tá. Se na LDO eu tenho uma diretriz relativa ao meio ambiente, eu posso ou utilizar o Fundema para executar esse projeto, ou eu posso fazer através de um projeto próprio que não passe pelo Fundema, é isso?
prefeito. O prefeito, pode. Entendi. Como deliberação do executivo. Entendi. Pode fazer ou por essa via, Ou ele pode ou fazer por via. fazer por via de execução. E tem verbas que vêm com dotação específica, aquelas você não pode mexer. Às vezes chega um dinheiro, por exemplo, chegou uma grana para você voltar na represa, você não pode mexer, é específica para aquilo. Então, naquilo você não pode mexer. O resto, que não está envolvido em dotação específica, o conselho pode dizer, ó, nós queremos fazer isso, pega essa grana aqui, vai fazer aquilo, aprova o projeto, manda o prefeito, tá, o conselho aprovou, manda para ele para executar. É isso aí. E aí vem a parte da... Mas se o prefeito, Zé, se o prefeito tiver ideia de, com aquele dinheiro do Condema, ele tiver ideia de algum projeto que ele achar que é mais importante do que o do conselho, ele pode falar, não, gente, eu não quero esse, mas eu quero esse. Não. E apresentar O conselho é a voz única da aplicação do recurso. O recurso que está hoje, o conselho Na grana que vai para a prefeitura, fora o Condema, o prefeito que determina com prioridade. O que está aqui dentro é o que conselho. está no fundo é apresentar os projetos aprovados pelo Condema. Aí sim, ele gera. Aí essa é a parte da receita, certo? Aí vocês geram esse montante de receita, esse montante de recursos, vocês fazem aqui nas reuniões, fazem a deliberação que vocês querem utilizar, né? Então esse dinheiro nós vamos utilizar em X de projetos, apresentam uma ata, onde é para utilizar o dinheiro, mais ou menos uma média que vocês acreditam que vai ficar, o projeto que vocês estão. Aí vocês vão passar para a segunda parte, que é o quê? Passar essa ata vai para o meio ambiente, aí o meio ambiente vai fazer a execução desse projeto, que é através dos moldes de todo o recurso público, que é o gasto através de licitação, através de modalidades de compra, tudo. Então toda a parte da despesa aí é feita dentro dos projetos, né, de compra dentro da prefeitura. Então esse processo, aí vocês fazem a deliberação do recurso e aí A execução a é a secretaria. porque como é um recurso público, é dinheiro público, então qualquer gasto de recurso público tem que seguir as normas, né? Na 866, que são a lei, né, da execução da despesa. Então, assim, é burocrático e não tem como fazer de outra forma. A gente não, o fundo não pode utilizar esse dinheiro, né? Não pode pegar esse dinheiro para utilizar e comprar fora, porque vocês podem deliberar, mas é um recurso público, então tem que seguir as normas, né? Com certeza. E quando chega nesse processo? Pergunta, estou perguntando demais. Não. É só para a gente entender, porque eu entendia bem do fundo da criança, né? Eu participei do conselho. Então o caminho é assim, o Conselho do Meio Ambiente tem que regulamentar, não sei se já está, direitinho como que utiliza o fundo. De que forma que o fundo é utilizado. Não sei se já tem. Não, já tem. Eu acho que agora eles estão atualizando. Já tem, se através de projetos, etc. Está fazendo a atualização por conta de achar que existem algumas lacunas. Né? Mas para utilizar o dinheiro hoje, não precisa fazer alteração. É só apresentar, já existe. O que vocês precisam fazer? Se reunirem, apresentar os projetos de gasto, pega as taxas aí vocês votam, votando, escolhendo quais os projetos vão ser feitos, aí a Secretaria de Meio Ambiente vai executar o projeto. Mas não tem que passar pelo orçamento da prefeitura esse dinheiro que vai ser utilizado? Não, esse dinheiro já está. Pode ser. Já está. Vocês já fizeram a votação. Já está. Então, o orçamento. Para utilizar o dinheiro do fundo, você tem que entrar com um projeto e a maioria. Só que eu pensei que tem que passar pela aprovação do projeto, mas o orçamento. Já foi. Mas só se a gente for necessitar de verba suplementar. Aí só se a gente olhar e falar, não tem dinheiro no fundo para isso. Vocês têm o saldo, acho que era 950, né? 940.
45.770. Que é o saldo do ano passado. A projeção para esse ano é mais ou menos uns 176 mil, depois a gente pode mais ou menos esse valor. Os 940 é o saldo do ano passado. Aí tem a receita desse ano. Só que a receita desse ano é uma projeção. Pode chegar em 276, pode mais, pode menos. Ou seja, então isso a gente vai... Então, dizendo que o problema lá que essa chuva vem causando um problema lá na chácara, eu preciso lá resolver. O pessoal vai ganhar uma parte. Então, mais ou menos a previsão para esse ano é os 940 passado, mais os 176 esse ano, que vai dar em mais ou menos 1 milhão de cem. Então, só através do CONDEMA, apresentar o projeto, o CONDEMA aprovando, aí entra a prefeitura. Não, esse dinheiro esse 1 milhão e 200 mais ou menos, é para vocês fazerem a deliberação. Vocês apresentam os projetos, os conselheiros provam, escolhem quais os projetos que vão ser realizados, já podem fazer. Encaminha para a execução pública. Escolhe o projeto. Aí uma pergunta. Normalmente, quando você vai fazer um projeto, nos moldes do exercício do uso da dinheiro público, você precisa de um edital, por exemplo. Aí você vai fazer tudo. Então isso a gente não se preocupa. Você não o conselho vai se preocupar em quer fazer um projeto, vamos supor, de recuperação de X livros de lei, de tal lugar. E a gente fez aí, vai usar X. Vocês vão escolher esse projeto de liberação. O bem-estar animal também está dentro desse valor? Não. Vocês não. Nosso Por quê? Porque vocês têm recurso de taxas, né? Ele está sendo permanentemente taxas específicas. A questão do meio ambiente, eles não têm taxa, né? Não tem taxa de bem-estar animal, né? Que taxa que eu vou comprar? São modalidades diferentes. Daí ele tem recurso de doação. Se vocês quiserem incluir a gente, um novo... não vai achar de certa. Então, só fazendo um parênteses, sem querer tumultuar, mas englobando conversas que a gente já teve. Hoje o Fundema, a título de deliberação em ata, faz o pagamento da mata ciliar. Mas tem essa questão. Por exemplo, se quiser estabelecer isso, pergunta, uma questão que não está clara. Se quiser estabelecer isso dentro de uma conformidade, de uma governança, a gente pode fazer um projeto, aprovar esse projeto, então dentro do Fundema já sai todo mês com o princípio de apresentação de relatório e tal. Você já normatiza essa saída, é isso? Não. Essa saída do quê? Para uma mata ciliar. Então, o da mata ciliar é uma despesa que já foi aprovada pelos conselhos anteriores e já foi deliberada uma parte do meio ambiente para a mata ciliar. Está em forma de projeto, porque foi uma discussão que a gente teve há 2 sessões atrás. É que eu falo, necessariamente não é a apresentação do projeto. Não, é uma deliberação. Você chega e fala assim, olha, eu tenho um projeto de fazer uma recuperação estrutural, eu tenho um projeto de fazer, aí vocês vão votar, escolher o que vocês querem, e aí o conselho assina e delibera. Você está apresentado o projeto, né? Não é nada disso. Então, e como é feito hoje essa questão da transparência? Como é que a gente obtém hoje, do ponto de vista de divulgação do que é o Fundema, aqui na lei está dizendo que você tem que ter uma apresentação de relatório, as prestações de contas das despesas do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente deverão ser enviadas ao Fundema num período não superior a 4 meses, ou seja, pela lei, de 4 em 4 meses você precisa apresentar uma prestação de contas ao Conselho. E depois diz que no 1º de março do ano subsequente, seria agora, né? Amanhã você tem a prestação de conta anual das receitas e despesas do Fundema, devidamente enviadas para o Fundema, aprovadas e publicadas. Então, a lei já prevê esse
Você falou que anterior à lei, que é agora recente de junho, era feita alguma comunicação, Então, além desses documentos que a gente já acha? Não é a Fazenda que faz essa publicação. Não é. Deixa eu explicar. Na verdade, hoje, as despesas elas são descentralizadas. Então, por exemplo, nos outros conselhos, todas as secretarias têm as despesas todas, elas têm todas essas informações transparentes. Então, cada secretaria monta a sua prestação de contas, por exemplo, a saúde, ela mesma monta o modelo de prestação de contas do Fundeb e apresenta para o conselheiro deles. E aí, geralmente, do meio ambiente, eu apresento a documentação e eles apresentaram para o conselho. Aqui se aperta o pau. Primeira forma. Segunda forma, gente, todas as despesas e receitas da prefeitura estão no portal de transparência. Isso é todas. Vocês podem entrar lá, fazer filtrar, existe um filtro, Secretaria de Meio Ambiente, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Meio Ambiente, onde você consegue verificar todas as despesas do exercício, né? Então isso você pode ver em tempo real, você pode estar verificando todas as despesas estão, né? Existe o portal de transparência e tem todas as despesas lá. Mesmo as que foram executadas fora do fundo, por exemplo, o empréstimo de 2020, ela está no portal da transparência. O empréstimo está. Talvez se vocês quiserem eu posso verificar, porém é que eu quero saber, porque eu lembro que eu apresentei essas coisas do meio ambiente, eu apresentar com vocês, mas mas eu não sei se vocês vão conseguir identificar, porque esse recurso não está dentro do fundo, está dentro da Secretaria de Saúde, código escrito Fundo Municipal do Meio Ambiente. E aí talvez eu vou ter que mandar para vocês. E aí eu tenho medo de que vocês não consigam achar. Eu faço a bagunça, porque a saúde, assim, não está dentro das despesas da saúde, mas eu tenho medo de para vocês olharem dentro das despesas da saúde, a saúde é tanta despesa. Mas, segunda coisa, todos os gastos que foram realizados com a pandemia, todos R$1, existe dentro do portal de transparência, no local onde está escrito despesas com o Covid, onde lá está tudo detalhado, cada R$1, todas as despesas, gastos com o Covid, foram analisados pelo Tribunal de Contas e pela Polícia Federal, que também analisou esses recursos, quando eles mandaram essas informações. Então, se vocês entrarem dentro, aí quero ver específico, lá dentro dos gastos com o Covid, tem tudo detalhadinho, tem as despesas detalhadas também, que foi do empréstimo do meio ambiente. Então, lá você também consegue ver todos os gastos. Então, todos os gastos. R$1 que foi gasto com a pandemia, ele está no portal de transparência, mas assim, lá está detalhadíssimo todos os gastos. Tá. Deixa eu só uma coisa. Em nossa saúde, nós temos assim um apoio enorme do Tribunal de Contas. Enquanto eu fui presidente, eu tinha dúvidas, né? Então, essas coisas, eu ia lá e tirava dúvidas, sempre. O conselho aqui, o Condene, tem, aonde que a gente responde o maior? Então, só que assim, Contas, hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia é tudo informatizado, né? Antigamente nós íamos em algum lugar, isso tribunal. Não dúvida assim, do dinheiro, todas Antigamente você conseguiria ir até a Receita Federal e tirar dúvida, e eu ia nessa tirar dúvida. Você sabe que hoje tudo mudou e virou informatizado depois da pandemia. Então, o tribunal, ele dá assim todo o suporte, mas tem que ser online, né? Tudo hoje, a prefeitura, o acesso da prefeitura ao tribunal também é tudo online, né? Se a gente tem uma pergunta, se a gente precisa de uma certidão, se a gente precisa mandar um documento, é tudo online. Então, nós temos amizade lá, nós temos então, mas lá, vocês podem entrar e fazer alguma solicitação e alguma pergunta que eles, aí eles podem informar. Secretária, até aproveitando que a gente está falando sobre o fundo, em 2021, em dezembro, nós votamos a lei orçamentária anual, ou a de 2022. E na oportunidade eu pude encaminhar alguns valores justamente para o meio ambiente, tanto para o fundo do meio ambiente como também para dotações do meio ambiente. Foram R$20 mil para o fundo do meio ambiente, um custeio de R$5
tivemos 50 mil para recuperação de nascentes, tivemos 20 mil para aquisição de uma vaga de estacionamento do veículo elétrico e mais um valor para aquisição de painéis solares, se não me engano foram 100 mil para aquisição, aliás 50 mil, desculpa, para aquisição dos painéis solares. E aí houve até uma reunião em que nós estivemos conversando como fazer uma destinação, já que não houve um projeto para o carro elétrico, para a vaga do carro elétrico, para a recuperação de nascentes, para juntar esses valores, e aí dariam 120 mil ou 130 mil reais, tudo isso para a aquisição dos painéis solares, que aí em tese seriam instalados na prefeitura. Houve algum avanço em relação a isso? Sim, eu acho que até o que eu sei, porque a minha parte é uma parte, e depois vem para a secretaria, né? Foi feita a reserva, foi feito todo o processo e está em processo de licitação. A partir daí eu não sei, depois eu posso me informar, mas está em processo de licitação. Aí passando 2022. O da malha auxiliar não, porque o da malha auxiliar né? Não, aí ele passa, porque é um projeto também bem positivo, uma tem que ser realizada. Como não conseguiu terminar o exercício de 2022 e está em processo de terminar tudo, ele transforma para 2022. Então ele está no processo de 2022. Gente, com licença, eu estou indo embora no meu de saúde. Obrigada, boa noite para vocês. Tchau. Então, é isso que eu queria lhe pedir encarecidamente, como conselheira nova, inclusive, que eu não tive a oportunidade de tomar contato com essa prestação de contas. Haveria a possibilidade de fazer essa junção, de criar esse documento que faz esse depara do que saiu do Fundema, do que foi, porque... Eu creio até que eu vou até pesquisar dentro do próprio portal de transparência dentro do Covid, qualquer coisa eu passo para o professor, para vocês terem um grupo do conselho? Não, um grupo de WhatsApp? Não. Porque qualquer coisa eu passo para o professor, ele passa para vocês. Porque aí eu pego, está super detalhado lá. Todas as despesas que saíram do fundo para o Covid, está tudo detalhado lá. E aí lá você tem muito mais informações, até do que talvez eu possa informar, porque a minha parte da contabilidade eu informo até o ponto que eu tenho registro. A saúde colocou muito mais informações lá e eu passo para o conselho para vocês poderem ver. Inclusive, para a gente poder aprovar, a última coisa que tem no nosso repositório é isso, que é a autorização da saída. Até eu já explico, não usou os 500 mil, tá? Porque quando o... Então voltou. Voltou. Não, porque assim, o dinheiro não saiu, gente. Não saiu. Em nenhum momento o dinheiro saiu do fundo, foi para a saúde e voltou. O fundo dispôs do dinheiro. Quando começou a pandemia, né? Aí houve toda aquela preocupação, né? Então o Fundo do Meio Ambiente dispôs dos 500 mil para ser gasto para a pandemia dentro da saúde. Nós criamos uma dotação orçamentária dentro da saúde, mas o dinheiro continuou na conta do fundo. Entendi. E cada R$1 que foi gasto na saúde, nós pagamos com o dinheiro do fundo. E aí sabe. Só que aí o que acontece? Quando no início a prefeitura precisou de dinheiro e utilizou dinheiro tanto nosso, dando no meio ambiente, quando chegou um ponto, nós também recebemos muito recurso, né? Recurso do governo federal e estadual para ajuda à pandemia. Então aí acabaram não utilizando os 500 mil. Então sobrou um saldo que é o que está aí, parte desses 900 que está na conta, esses 952 mil, é parte desses 500, porque eles não gastaram tudo. Foi provisionado, mas não foi usado. Não. E aí, como usou uma parte, o dinheiro não saiu da conta do fundo. O dinheiro continuou lá. Cada continha que foi paga saiu de lá. E aí, o que eles não utilizaram, continuou lá para vocês e é onde está o saldo. E aí, eu vou detalhar tudo direitinho. O Belo tem essa sorte, Deus. O Belo tem essa sorte. Você não tem. Posso só fazer mais uma pergunta? Então, algo que acabou de chegar para a gente, né? E vendo também as imagens que o prefeito colocou a respeito das enchentes de hoje, né, prefeito? A gente viu vários locais hoje com inundações, no sábado também foi a mesma coisa, e a gente sabe que nós estamos na iminência da mudança climática, então os eventos climáticos extremos eles vão ser cada vez mais comuns. E ao mesmo tempo os municípios têm essa incumbência de se adaptarem.
São ações de mitigação das causas e das consequências também da mudança climática. Então, até o que eu estava pensando seria de solicitar, já de antemão, como nós estamos em fevereiro, agora entrando em março, para a gente já pensar no orçamento de 2024, se existe a possibilidade de criação de uma dotação orçamentária para mitigação de mudança climática, ou adaptação, no primeiro ponto, né, de obras de adaptação do município às mudanças climáticas e, eventualmente, também para mitigação das causas. Existe essa possibilidade? Hoje a gente já tem um plano da defesa civil. Na verdade, aí é um outro passo, né? O meu passo é fazer o planejamento orçamentário baseado nos projetos que o prefeito tem que ele me passa. Aí essa questão, vocês teriam que talvez fazer um projeto, uma explicação, informação do prefeito, ir ao prefeito e à Secretaria de Governo, à Secretaria de Obras, que é os que fazem as deliberações, e aí eles passam para mim. Aí é um caminho inverso. Eu só delibero baseado no que eles me demandam, né? Aí eu sou a pessoa que... É prefeitura e Câmara. Porque nós vimos a funda hoje, aí eu sou eu ele que faço pode a não aguenta mais água. eu só executo o que Então, ele... aquilo já vai ter que estar no orçamento, se quiser consertar a Barra Funda, pelo menos. A ponte da Barra Funda, a ponte da Benedito Storani e a passagem embaixo da linha do trem tem que ser feita urgente. Então tem que estar no orçamento para o ano que vem. Se não tiver, não faz. eu acho até que o povo da Barra Funda, toda chuva eles coitados, muito pouco lá. Então é questão de prioridade. Por isso que quem diz o que é prioridade é o prefeito e a Câmara. Então o orçamento tem que ser baseado nisso. Tem que tirar primeiro o funcionalismo, depois as despesas que estão de custo real, que você não pode mexer, não tem jeito. O que sobrar, o prefeito tem que ver o que é prioridade. E quem vê o que é prioridade na cidade é Câmara Municipal e prefeito. E no Condema é o Conselho. Né? Aqui, se tiver um dinheiro sobrando, falar meio ambiente, é fundo de vale, é pepino lá, pode pegar os 500 que está aqui e enfiar lá para ajudar na ponta. É um negócio prioritário. Falar, senão vai morrer gente afogada lá, alguma coisa. Então o Conselho vai dizer, é prioritário isso? Transfere esses 500 que está aqui para ajudar a fazer a ponta? A chuva acaba agora em março, mas nós temos que pensar que o ano que vem ela está aí de novo. Então, em setembro, agora tem que se fazer nos projetos. O secretário aqui tem que ir preparando isso. Para a gente analisar, a prefeitura analisar, a Câmara analisar, tratar essa dotação tem que estar lá para o ano que vem, não tem como escapar. Senão quem vai ser responsável? Por que não havia em São Sebastião? Não tem uma reportagem lá que eu vejo apertando assim o prefeito. Você, prefeito, vocês, vereadores, por que você deixou esse povo subir até no morro, tudo em condição clandestina lá? Você não viu uma reportagem falando disso. A rua de 5 metros, eles invadem tudo, o vereador fica quieto, o prefeito também, a troco de voto, e depois mora um puta monte de gente lá porque não fiscalizou e não fez o que devia. Aí eu passo a bola pro outro, né? Exato. Isso não é de 1 ano, 2 anos. Eu vou na Ilha Bela, eu tenho casa em Marequissaba, gente, tem uma cota lá, que é o meio ambiente e o secretário que diz, acima disso ninguém pode desmatar. Fico olhando lá, faz 50 anos que eu vou lá, cada pouco o pessoal está subindo e derrubando lá. E agora vai o nosso governador lá, para resolver o problema, vai fazer casa para aquele pessoal que invadiu, que não pagou nada, e o pessoal que pagou, nós aqui vamos ter que fazer casa para aquele povo. E um monte morreu. Tem que saber o que invadiu também, tem outra coisa. Não, isso. Aí eu vou falar assim, E outros ainda vai lá vender uma garrafa d'água para o amigo dele por R$90. Que tipo de povo que nós somos? Aí eu É o ser humano, Então somos nós que não valemos um trato. Deus deu um verdade para nós, nós vamos fazer. Então por isso que estou falando da maravilha. Esse ano, no orçamento, esse secretário vai ter que estar com isso pronto. Então vai ter que olhar lá pelos projetos e ele entrega para o prefeito. Ele fez a obrigação. E o prefeito e os vereadores definem que é prioridade. Eu olhei na água que desce do bosque, já desce uma água boa. Passou meio metro por cima da avenida e caiu dentro do rio. Gente, numa hora dessa, quando eu era prefeito, eu saía e ia filmando tudo isso. Naquele tempo não tinha isso aqui, né? Agora todo mundo já passa.
E numa desgraça dessa, você tem que ver, tem que ter prioridade para fazer. É nessa hora que os vereadores e o prefeito e os funcionários têm que correr atrás para atender a necessidade do povo, gente. Nós criamos um governo para resolver os problemas comuns que nós temos. E parece que nesse país nós ficamos escravos do governo agora. A nossa preocupação, prefeito, é porque ontem eu tinha pontuado justamente isso na sessão da Câmara. Já havia encaminhado uma moção de apelo pedindo uma política principal de resiliência urbana. A resiliência é a capacidade do município de atravessar um evento extremo sem que tenhamos prejuízos, tanto a perda de... Mas só defende um negócio desse quem conhece, vereador. Exato. Você vê um jeito dessa, não precisa. Qualquer lei daqui vai saber falar. Se voluntariar, não passa mais essa conta. Mas não precisa não abrir. Atenção. Ele já está com o saco cheio. Atenção, por favor, é importante finalizar e terminar. Tentando continuar. Isso. Tá bom, mas aí não tem muita conversa. Aí ela diz quanto entrou, da onde ele entrou e onde gastou. Jesus, um balancete desse é que nesse mulher está na sua casa. Sua receita é 5 pau, entrou 5 da onde e gastou aonde? Você acha que precisa ficar 2 horas aqui para fazer um balancete num negócio desse? Não tem cabimento. Então, a Cristina está falando, por exemplo, de... É só pedir para a prefeitura, por favor, dá a entrada e dá a saída dessa grana aqui e vamos fazer o balancete e apresenta para nós. Pronto. É que elas têm dúvida, né? Elas são novas. Eu sei, eu vim aqui para as pessoas que não têm entendimento, porque para nós, que estamos na vida pública há anos, falar de balancete, de receita e de desempenho é a coisa mais fácil. É isso. Para quem está de fora é super difícil, é complexo. Então eu entendo que os conselheiros que estão também nós precisam fazer buraco na água. também entender o processo. Então, por isso que eu estou aqui para poder explicar a todo mundo como que é o processo, porque é algo complexo. A comunidade pública é algo complexo e precisa da gente estar aqui auxiliando e explicando, né? A nossa principal preocupação, né, Cristina, quando a gente, e é de todos da OAB também, é que a gente transforme, vou usar a sua fala, elementos complexos que só são familiares a quem já tem anos de vida pública, transparentes e fáceis de ler para todos os cidadãos, porque no limite o que a gente está fazendo aqui, como o senhor mesmo falou, é lidar com dinheiro público, é lidar com dinheiro de todo mundo, é definir. O trabalho nosso é definir diretrizes ambientais, diretrizes de gestão ambiental do meio ambiente, que tem que fazer com dinheiro, né, Cristina? Com boa vontade só não faz, mas tornar isso transparente para as pessoas. Por isso que eu perguntei da forma. Inclusive, no que nós estamos fazendo, que é melhorando essa... a própria redação, a própria estrutura, né? Que qualquer um possa ler e entender e saber que a que possa estrutura ser exigido. É isso que eu tenho a dúvida. estrutura pública é uma, existe uma lei onde monta a estrutura pública. Então nós também não podemos assim, para cada X pessoa fazer de uma forma. O que eu posso é assim. Se vocês quiserem, na próxima reunião, a gente monta um relatório, eu posso explicar, olha, aqui é a receita, aqui é a despesa, aqui você enxerga isso, aqui você enxerga isso. Porque é uma forma clara, mas eu entendo que é difícil para quem é leigo, então talvez haja uma necessidade de uma explicação para entender. Porque se não existe assim, se eu for fazer vários relatórios mais claros, imagina, para o conselho eu tenho que fazer de uma forma, para o conselho eu tenho que fazer para outra. Aí eu não tenho como. Eu posso trazer os meus relatórios contábeis, a balancete da receita, da despesa, da execução orçamentária e mostrar o que é gasto, tudo que é um relatório. Aí talvez, como em outros conselhos, às vezes a secretaria faz de uma forma diferente, aí a secretaria, porque aí eu, a sua linguagem a minha linguagem é padrão. E é padrão de normas contábeis, né? Me corrija se eu estou errado. Então, nesse caso, pelo que você falou, eu estou entendendo, então seria melhor não você, mas a Secretaria do Meio Ambiente trazer essa prestação. Porque assim, eu posso mostrar até de um ponto. Eu
vou mostrar o que está registrado contabilmente. Mas aí, vamos supor, no meio ambiente, às vezes não tem nenhuma despesa no momento, vamos supor, só da mata ciliar, vocês sabem, mas vamos pensar no futuro. Um conselho que tem várias despesas. Aí quem tem que apresentar é o secretário, porque eu não vou saber explicar, mas X fornecedor, o que esse fornecedor faz? Eu até sei vários, porque eu estou na prefeitura faz tempo e tenho um pouco de conhecimento, mas eu não tenho a gestão de todas as despesas. Então, talvez, por isso que eu sou a pessoa que faz a apresentação, por conta de que o secretário, que é o gestor, ele sabe mais as despesas, né? Por exemplo, o secretário da saúde, ele sabe explicar quais são as despesas, o que compra, o que não compra. E se eu apresento, fica muito técnico. Eu sou técnica, né? Eu apresento o número. E ele apresenta o projeto. Aí ele apresenta a execução, né? Perfeito. Então, você viu. Então, a bola está com o seu isolar. Eu vou explicar, mas posso auxiliar, como ele também, né? Posso auxiliar a montar uma apresentação. Talvez, como eu mostrei também, a equipe dele, a gente montou aquele bem detalhadinho, né? As despesas, aí eu posso a equipe dele, porque o meio ambiente, por exemplo, hoje não tem muitos gastos, mas vai ter muitos gastos, sou confiante, né, gente? Vamos gastar esse dinheiro aí, que dinheiro público tem que ser investido. Exatamente. Exatamente, perfeito. Né? Mas no bem-estar animal, apesar de o recurso ser bem menor, gente, eles são bem mais atuados. Eles gastam dinheiro, eles se perdem. E aí, lá é bem detalhadinho demais, né? Lá é bem detalhadinho, porque eles têm uma execução. E aí eu vou explicar para a equipe. Para a gente tirar da pauta essa coisa da prestação dos clientes, prestação de 2020. E aí a mesma forma que faz lá, eu vou fazer pro... Eu acho que também é válido você faz a mesma coisa pra gente. Seria ótimo também da secretaria, a hora que apresentar como vai ser esse valor, como que vai ser essa apresentação. Tem um padrão. Tem um padrão. Porque esse padrão nós podemos até transferir para o regimento. A coisa mais fácil é distribuir, né? Porque fica fácil para qualquer um ver. Isso poder. Por isso que o Zé ele tem razão. Você receita, despesa, saldo e outro legal. Mas no que foi feito com esses projetos, talvez realmente essa reunião tivesse sido diferente. Ser direto da secretaria. Mas aí nós vamos num ponto assim, gente. Montar uma coisa daqui pra frente. Porque hoje, qual os gastos que teve? Hoje, o gasto que o presidente teve ano passado e esse foi da mata ciliar. Só. Da pandemia. A questão da pandemia, aí eu posso fazer o cálculo para você, tem todos os gastos lá no plano do portal da transparência, porém, eu tenho meio ambiente que nós não sabemos explicar. Nós vamos apresentar os gastos, mas já é alguma coisa. Aí já nós somos também. Antes disso, teve a questão do recurso direcionado para o gasto do helicóptero. Né? Antes disso, não teve também. Faz muito tempo que não tem o gasto. Então, os últimos gastos no meio ambiente são do helicóptero, da pandemia e da mata ciliar. E aí, então, Você sabe que quando é ad eterno a mata ciliar, assim, da gente bancar e dar a mata ciliar. Depois que ela for restabelecida, você não precisa mais. Suponha que a margem do córrego é 30 metros. Não, é a fundação. É a fundação que faz um trabalho de acolhimento dos bichinhos. Não, tá? Não, tem o mesmo nome. Ou mata ciliar? Não, é a fundação mata ciliar. A gente paga todo mês R$5.000. Auxiliar é uma é uma ONG que faz o resgate, o salvamento, o trato dos bichinhos. Na realidade, é a única ONG, o nosso pedaço. Agora, eles têm tão pouquinho, eles não têm dinheiro. Não, pelo amor de Deus.
mata ciliar É a única ONG, a tão próxima da gente, da linha da RMC, que pode receber animais silvestres. A tá? única coisa Veterinários que não cuidam podem, dos espíritos silvestres não Não, mas podem tá certo. receber silvestres para cuidar. Não, eu sou franca. Eu troco a verba lá para tirar aqueles caras que estão dormindo lá no aquário, naquele José Gasparini. naquele curso que eu fiz para tocar. Eu os membros daquele site lá. Ninguém cuida daquilo, vai cuidar dos bichinhos. Cada um no seu pedaço. Tem 20 caras dormindo no chão. Eles sabem que passa os cães deles. Gente, vai falar de cães, vai falar de Vocês vão tudo por perto. Vocês largam dos olhos para cuidar dos bichos. Mas tem que cuidar também. Não, gente, a assistência faz um trabalho excelente enquanto as pessoas que estão lá, mas a gente tem que entender que a assistência faz o trabalho até um pouco. A assistência não pode ir lá pegar eles e levar. A assistência vai diariamente fazer esse trabalho com eles. A gente faz um trabalho mas não pode mandar, né? A gente tem direitos humanos, não é assim que chora o erro, né? A gente faz isso se tivesse na rua, mas a gente conhece, né? O único senão da mata ciliar que eu gostaria que os bichos fossem soltos de volta nas nossas Eles são soltos a partir do momento. Eles são aqui. A partir do momento, por exemplo, o animal é Edenor João Casca, numa linha onde só tem casca. Ele não vai ser solto. Ele não vai ser solto onde ele foi pego, porque ali tem um monte de casa. Então ele vai mais pra frente, onde tem mata, ele é solto ali. Os que podem ser soltos, os que não podem, ficam lá. Tá? Mas eles voltam todos pra cá. Mas não tem nada a ver. Mas eles são devolvidos no próximo. Porque isso daí é um projeto sério que a gente faz a captura, esterilização e devolução das colônias de gado, da onde eles são capturados, eles são devolvidos, castrados para o mesmo local. Mas aí não é mata ciliar. Não é mata. Não é mais zoonose também. Gente, está aí uma portaria, a mulher está caçando. Não, nós também. Está todo mundo em casa. Nós também. Vamos voltando ao fundema. Então, eu acho que aquele ponto Eu vou apresentar no meio ambiente a prestação de contas que a gente faz para eles, e aí vocês verem se é um padrão, e aí a gente Perfeito. o meio ambiente para Até certo, mostrar para a gente poder ter andamento. Então, assim, eu vou montar, eu monto no meio ambiente uma prestação de contas do gasto do ano passado. Perfeito. E apresentar para vocês, porque é só mata ciliar. Nos moldes da saúde, eu vou apresentar o que está lá no portal de transparência, que tem tudo detalhadinho os gastos. Porque aí, para eu ir voltando os gastos, aí vai ser mais demorado. Para não ser demorado para vocês, eu já, essa semana mesmo, eu monto os gastos do ano passado, que é o cartão de da mata ciliar, que tem toda a receita, salva bonitinho, e apresento para vocês um molde fácil para o meio ambiente e fazendo para vocês, e aí vocês aprovando. Se vocês tiverem dúvida, aí eu falo também aqui. O pessoal da base é fácil, aí eu monto os gastos de 2022. simples, né? Aí eu monto o gasto de 2022 e apresento hoje. Terça. Pode ser até sexta-feira, eu entrego para o professor apresenta para vocês. Até porque, professor, assim a gente cumpre a lei disso e tem que apresentar desde 1º de março do ano sucessivo. Não, eu apresento até sexta-feira para ele, aí eu entrego para vocês. Vai ter uma delayzinho para aprovação, que é natural. Mas, tendo isso, a gente aproveita e faz de uma forma didática, mais consolidada, a aprovação do que faltou para o passivo de 2020, porque a prestação de 2029 está publicada no depositório do convênio. O que faltou é isso. E aí já faz o de 2021, eu apresento. E daqui para diante a gente... Mediante isso, não tem um pequeno
fevereiro da FUNAG, porque é do Conselho para escolher, a direção é agora. Sim. Então também o patrão Sim, perfeito. Mas aí mais faz a apresentação do momento e deixa o depositório do convênio. Podemos encerrar. Podemos, eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, eu fui detentora de 90%. Mas aí até sexta-feira, então, eu apresento o projetinho do meio ambiente e uma prestação de contas para até sexta-feira. É fácil, é só de Obrigada pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Obrigada. Ah, depois ela manda a conta. Agradecemos a presença. Manda lá no pratinho, viu? Não, você me esquece, da taxa, você me esquece. Faz favor. Agradecemos a presença da secretária Deise, com essa disposição, com essa boa vontade de fazer todas as respostas a essas questões todas. E uma boa noite para todos e encerramos agora. Obrigada.